Boa tarde a todos. Paz do Senhor Jesus. Provérbios 20, 24. Provérbios 20, 24. Sabe, eu fico maravilhado como Deus ama essa igreja. Não estou falando igreja, placa, parede, estou falando povo. Deus ama esse povo. Sabe, uma das maiores provas que eu tenho de que a Bíblia ela é fiel e de que realmente ela foi inspirada por Deus, como diz, escrita por homem, inspirada por Deus, é de que homens que não se encontraram em tempos diferentes escreveram coisas que se encaixam perfeitamente. Uma das maiores provas que nós temos que ela é realmente inspirada por Deus. Sabe, isso até hoje vem acontecendo. E eu digo porque eu observo muito toda a liturgia do culto. Principalmente às vezes quando vou trazer uma mensagem, eu fico esperando que o Senhor às vezes me dê um sinal, que o Senhor fale, que o Senhor confirme algo. E quando o homem de Deus que abriu o culto começou a falar a respeito de caminhos, eu glorifiquei o Senhor, porque eu entendo que Ele ama demais essa igreja, ama muito. Provérbios 20, 24. Há uma pergunta aqui em Provérbios 20, 24. E a pergunta é a seguinte. É uma afirmação seguida de uma pergunta, né? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Sabe, eu queria discorrer com vocês nessa tarde a respeito de caminhos. E é claro que eu não posso dizer que os caminhos que cada um tem andado. Não posso, eu não tenho essa capacidade. Eu não consigo sondar o coração de cada um para dizer quais os caminhos que cada um tem andado. Mas eu posso, dentro da palavra do Senhor, achar algumas bases, algumas direções para te mostrar o caminho. O caminho. Sabe, tem um ditado, não sei de onde provém esse ditado, mas ele existe e vocês conhecem ele, que fala assim: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu. Sabe, muito bom esse ditado, mas sabe que, olhando mais para isso que o Senhor colocou no meu coração, eu poderia modificar esse ditado. Eu poderia dizer que ele poderia ser assim, ó: diga-me onde tu andas e eu te direi onde chegarás. Sim, eu poderia dizer isso. Sabe, durante muito tempo eu andei com o Senhor e aprendi muitas coisas com o Senhor, mas sabe, dentro de mim eu sempre fui uma pessoa que questionava muito em oração com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu acho que sempre o Senhor tem algo novo para nós, o Senhor tem algo para revelar a nós, o Senhor tem algo para mostrar para nós. Mas talvez por estar em alguns lugares onde as pessoas estão acostumadas com aquilo que já foi dado, a gente acaba ficando só com aquilo e se detém em aprender aquilo que é novo do Senhor. Aquilo que é novo, mas que está aqui, que estava aqui o tempo todo e que às vezes a gente não percebeu. E quando Deus me trouxe a esse lugar, Deus começou a me mostrar coisas novas. Como eu te disse, novas, mas que estavam aqui e que eu apenas não tinha percebido. E Deus me deu, eu quero dizer, a honra, que para mim é honra, de juntar o que eu já tinha com o que é novo. E isso eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu entendo que se Ele me deu, não é para que eu fique comigo, é para que eu passe. E como eu disse, eu não posso falar para vocês dos caminhos. E também disse para vocês que eu poderia até mudar esse ditado, né? Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Por que eu poderia mudar esse ditado? Porque não necessariamente eu posso pegar duas pessoas que andam e
dizer que uma é a mesma coisa da outra, condicionando uma à vida da outra. E eu te explico isso. Dois irmãos nasceram, cresceram juntos. Um dos dois resolve professar Cristo como Senhor, e o outro, por algum motivo, não professa Cristo como Senhor, vai para os caminhos do mundo e passa uma vida toda se drogando. Mesmo o outro irmão tentando que ele conheça a Cristo, ele não conseguiu conhecer esse caminho. Mas os dois são irmãos, os dois andam juntos. Mas o fato deles andarem juntos, eu não posso dizer assim: ah, se você é irmão daquele que professa a Cristo, então porque você anda com ele, você também professa a Cristo. E nem vice-versa. Também não posso dizer para aquele que professa a Cristo, necessariamente porque você anda com um que é drogado, a sua vida está condicionada a ser também um drogado, porque você anda com ele. Então não posso dizer isso. Mas vamos falar de casamento. E pessoas que se casam? A mulher professa a Cristo, uma bênção nos caminhos do Senhor, e o marido talvez necessariamente não professou a Cristo. Talvez está num caminho totalmente diferente, mas os dois estão casados, os dois estão andando juntos. Mas eu não posso condicionar a vida do marido ao que a mulher tem feito. Eu não posso olhar para o marido que não está na presença do Senhor e dizer: ele é uma bênção, ele está na presença do Senhor, porque ele anda junto com ela que está na presença do Senhor. Mas também não posso condicionar a vida dela a dele, dizendo assim: ah, ela anda com ele que é uma pessoa que está desviada, uma pessoa que é alcoólatra, ela então é também uma desviada e uma alcoólatra. Não, porque eles estão andando junto, mas em caminhos diferentes. Por isso eu te digo que eu mudaria esse ditado hoje. Eu diria: diga-me onde tu andas, e eu direi onde tu chegarás. Eu gostaria que você abrisse Josué. Josué capítulo 1. Quero ler 2 versículos de Josué capítulo 1, versículo 7 e o 8. Josué 1, o 7 e o 8. E diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, eu quero acreditar no que é realidade para nós, na palavra do Senhor. Em João 14, Jesus disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em nenhuma tradução, porque não existe, você vai ver dizendo: eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Porque se ele dissesse eu sou um caminho, daria a entender que existiam outros caminhos. Mas ele está dizendo que eu sou o caminho. Então não existe outro caminho. O caminho é Cristo. Sabe, eu queria fazer desse negócio... Acho que Jesus ele era muito... o maior sábio de todos os tempos. Ele usava os apetrechos que ele tinha ali. Eu queria tentar fazer isso. Denismar, me ajuda a pregar aqui, filho. Meu filho, meu genro. Mostra-me, senta aí, me dá uma cadeira dessa aí. Você pode ficar por aí que vou precisar de você aí, sentado mais perto de mim aqui. Pode sentar, pode. Não, ali. Vou precisar de você aí. Eu queria que nessa tarde, irmãos, entenda, essa cadeira não é Cristo, tá? Mas eu queria que você imaginasse ela sendo Cristo. Porque eu te disse que Jesus disse: eu sou o caminho. Então ele é o caminho. Então essa cadeira aqui é Cristo. Vamos ver se vocês entenderam. Digam boa tarde, Cristo. Amém. Então quer dizer que eu não posso dizer qual o caminho que você tem andado, porque eu não consigo sondar. Não consigo sondar o coração de cada um. Mas eu posso te dizer que só existe um caminho. Pois ele diz que ele é o caminho. Ele é o caminho que leva a algum lugar. Me dá mais uma, por favor.
E se nós entrarmos nesse caminho que é Cristo, nós vamos ter a certeza de chegar no fim. Aqui, no fim. Mas sabe que entre o caminho e a trajetória final existe uma distância a ser percorrida nesse caminho. E aqui talvez está o cerne do que é novo e o cerne do que às vezes nós não conseguimos entender. Muitas das vezes nós queremos entrar no caminho e já pular para o fim. Aí isso é muito espiritual. Não precisa ter vergonha não, mas quem gosta de jogar videogame aqui? Glória a Deus. Achei que você ia ficar sobrando aqui. Sabe, irmãos, não é pecado. Desde que, claro, isso não te tire do momento na meditação da palavra, da oração do Senhor, isso não é pecado. Mas também isso não engrandece em nada, tá? Se você formar emprego numa empresa e falar assim, nossa, tem 15 anos que eu jogo videogame, isso não vai engrandecer seu currículo nem nada. Mas enfim, porque quem gosta de jogar videogame, tem alguns videogames que permite você começar ele e pular algumas fases e ir lá para o fim dela. Só quando você chega lá no fim dela, lá no chefão, aí você vai descobrir que você tem que voltar lá atrás para passar algumas fases, para depois você destruir o chefão. Sim ou não? Viu tanto que você é espiritual? Super Mario Bros. Nos ensinando a palavra do Senhor nessa tarde. E aí eu te disse que Cristo é o caminho. E por isso eu fiz questão de ler Josué 1. Porque eu quero, dentro da palavra do Senhor, achar algumas bases para nós chegarmos aqui. No que talvez nós entendemos como fim, mas que talvez tenha uma revelação muito maior para nós. E Josué, a palavra do Senhor diz assim, Josué, esforça-te, esforça-te. Me dá um esforço aí, meu genro. Então essa cadeira que eu quero chamar ela da cadeira do esforço, ou do esforçar. Digam boa tarde, esforço. Com mais força, gente. Boa tarde, esforço. Então quando você tem Cristo sendo o caminho, uma das primeiras coisas que Ele vai falar para você é esforça. Sabe, esforçar é colocar força em tudo. É renovar suas forças. Mateus 11:12 diz assim, ó, e desde os dias de João Batista até agora se faz por força e por violência, e pela força se apoderam do reino de Deus. Quer dizer, salvação é de graça, não tenha dúvida disso. Salvação é de graça porque Ele pagou o preço. Mas alcançar o reino de Deus, tudo é feito por força, com esforço. Tudo tem que ter esforço para alcançar o reino de Deus. E eu acho, sabe, mais interessante é que não tem como você seguir esse caminho sem esforçar. Olha para Josué, vamos entender isso aqui. Moisés vinha conduzindo um povo, né, tirando o povo dali do Egito, conduzindo eles para levar a terra prometida. E necessariamente nesse lugar onde nós estamos na palavra do Senhor, Moisés tinha morrido. E Deus tinha levantado Josué, né, para continuar conduzindo o povo. Ei, mas espera aí, então agora vamos pensar comigo. Josué andava com Moisés. Josué viu Moisés se esforçando. Josué viu Moisés cada vez mais aumentando a sua força no Senhor, cada vez mais pelejando. E aí depois que Moisés morre, Deus levanta Josué e a primeira coisa que Deus fala para Josué, esforça Josué, esforça. Então eu entendo que quando nós entramos nesse caminho com o Senhor, não tem jeito. Ele vai falar a mesma coisa para mim e para você. Ele vai falar assim, ó, esforça, esforça. Porque sem esforço nós não vamos conseguir percorrer esse caminho. Não vamos. Tem um versículo que ele é muito bonito. É pregado em portas de casa, em empresas, em rodapé de folheto. Que eu acho que se eu perguntar aqui, muitas pessoas até sabem, que está escrito lá em Filipenses 4:13. Alguém sabe me dizer o que é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Mas você consegue entender que o 11 e o 12 de Filipenses 4, talvez é algo muito mais forte que propriamente dito o 13, porque o 13 é o resultado daquilo que Paulo quis expor. Ele diz, posso todas as coisas naquilo que me fortalece, mas se você ler o 11 e o 12, você vai ver ele dizendo assim, ó, eu sei estar abatido, eu sei estar necessitado, eu sei padecer, eu sei passar fome, eu sei ter escassez, eu sei ter abundância. Então toda a experiência que Paulo teve, levou ele no versículo 13.
levou ele a posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o esforço dele diante das experiências levou ele em Filipenses 4,13. E às vezes nós não queremos nos esforçar. Às vezes nós queremos que as coisas sejam, digamos assim, mais fácil. Principalmente quando nós nos deparamos com situações difíceis, com problemas, bem dito. Muitas vezes quando nós nos deparamos com problemas, com situações que para nós parecem difíceis demais, a primeira coisa que nós queremos fazer é desistir. Sim. Sabe por quê? Simples. Porque é mais fácil desistir. É mais fácil. Não tenha dúvida que é mais fácil. Mas talvez se você optar pelo mais fácil, você não vai conseguir o que Paulo conseguiu. As experiências do esforço levaram ele a declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu abrir um parênteses aqui para te contar uma experiência. Eu sempre fui muito curioso. E um tempo atrás aí, e esse menino estava vendo lá em casa, eu comprei uma transmissão para colocar na moto. Aí comprei ela, o rapaz falou: você quer que coloca? R$10. Eu falei: não, mas pode deixar com esse negócio aí, eu coloco. Fui embora para casa com a transmissão. Primeiro dia, fui tentar desmontar esse negócio. E de outras motos sempre foi fácil. Essa Deus queria me ensinar algo. Aí ele me ensinou. Fui tentar no primeiro dia, além de eu sujar tudo de graxa para todo lado, quebrei a chave que eu tinha. Pensei: pode deixar a transmissão, amanhã eu te pego, eu compro outra chave. Aí fui trabalhar de carro, cheguei do serviço no outro dia, e eles lá em casa. Chegava até a rir de mim, né? Mas tá bom. Aí fui lá comprar outra chave. Aí cheguei lá para comprar outra chave, o homem falou: ó, tem uma que é X, tem outra que é Y. O X era mais barato, né? Não, moço, dá o X aí, porque o negócio tá meio complicado. Comprei a chave mais barata que tinha. Resultado, cheguei lá e quebrei a chave de novo. Falei, pensei comigo: eu vou desistir desse negócio. R$10 ficou mais caro que a chave que eu comprei. Vou lá pro cara colocar isso. Falei: não vou desistir não. Já vim até aqui, vou até o fim com esse negócio. Amanhã eu arrumo ela. Aí liguei pro meu irmão, falei: você tem uma chave boa aí? Vou falar a marca dela, porque enfim, não vai glorificar a Deus, mas você precisa entender. Eu falei: você tem uma chave Tramontina? Ele falou: tem. Eu falei: essa que eu quero. Aí fui lá na casa dele, busquei a Tramontina. Aí eu consegui. Aliás, não, aí eu não consegui ainda. Aí eu consegui desmontar o que eu queria. Só quando eu desmontei o que eu queria, que eu fui colocar a coroa, eu percebi que ela não encaixava. Falei: Jesus, o que é isso? 3 dias para colocar uma transmissão. Eu falei: deixa eu dar uma olhadinha na caixa dessa transmissão. Aí eu vi que o cara tinha me dado uma transmissão da 150, minha moto é 125. Aí não cabia mesmo, meu irmão. Aí não cabia mesmo. Aí você pergunta pra mim: o que você aprendeu? Que eu tenho que ler a caixa? Também que tem que ler a caixa. Mas o que eu aprendi demais é que eu não desisti. Sabe, eu paguei mais caro, eu quebrei a chave, eu gastei 3 dias, mas eu não desisti daquilo. E no outro dia, no quarto dia, eu fui lá, todo cheio de razão. Falei: moço, troca isso aqui, você fez eu perder meu dinheiro, quebrar a chave. Ele falou: não, você me desculpa e tal. Falei: não, você trocando pra mim tá bom. Trocou no 5º dia, porque no quarto eu troquei, eu coloquei uma transmissão. Demorei só 5 dias para colocar uma transmissão na moto. Mas eu não desisti. Sabe por quê? Porque eu me esforcei. Então, eu entendo que se nós entrarmos nesse caminho que é Cristo, nos esforçarmos, talvez essa seja a primeira base, nós aprendemos uma segunda coisa na palavra do Senhor. É quando ele diz assim para Josué: esforça e tem bom. Dá um ânimo aí. Digam boa tarde pro ânimo. Você está animado, hein? Então isso aqui para nós é o ânimo. Irmãos, se nós entrarmos nesse caminho que é Cristo, se nós nos esforçarmos, com certeza Deus vai fazer como fez com Josué. Ele disse: ó, esforça Josué e tem bom ânimo. Sabe por quê? Porque ele sabia que as lutas de Josué não seriam fáceis. Porque no esforço Josué teria vitórias, sim, e ele teve muitas. A Bíblia chega a falar assim que Josué guerreou com um exército que era comparados à areia do mar. Irmão, que tamanho que era esse exército? Mas ele sabia também que no meio dessas lutas que Josué se esforçaria, ele teria derrotas também. Porque Josué também teve derrotas. E aí no meio das derrotas, talvez faltaria para ele o ânimo, ele ficaria desanimado. E isso acontece conosco também. Nós temos muitas vitórias com o Senhor, com certeza, mas também temos algumas perdas. E no meio das perdas, às vezes, nós desanimamos. Mas sabe o que eu acho lindo? Que quando nós estamos nesse caminho, Deus fala para nós esforçarmos, e aí ele fala assim: ó, tem bom ânimo, filho. Tem bom ânimo, esforça e tem bom ânimo. Sabe, não são palavras minhas, são palavras do mestre. Quando ele diz assim em João 16: no mundo tereis aflição, mas tende.
Você entende isso? Ele sabia que nós íamos passar por aflições. Mas ele também sabia que, como ele era o caminho, ele ia falar para nós assim: olha, nem sempre vocês vão ganhar. Mas se vocês forem fortalecidos, e vocês por algum motivo perderem alguma luta, tem bom ânimo. Tenham bom ânimo. Não desista. Então você quer um conselho da parte do Senhor nessa noite? Tem bom ânimo. Não desista. E aí a palavra continua dizendo assim: esforça, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Eu quero achar uma terceira base: obediência à palavra do Senhor. Digam boa tarde, a obediência à palavra do Senhor. Gente, Deus falou para vocês fortalecer, para vocês terem bom ânimo. Diga boa tarde, a palavra do Senhor. Então esse é o caminho, Cristo. E quando você entra nesse caminho com Cristo, Ele diz para você: fortalece. Ele diz para você: tem bom ânimo e seja obediente à minha palavra. Porque não tem como você andar com Ele, não tem como você ser fortalecido nele, não tem como você ter bom ânimo com Ele, não tem como você ser obediente à palavra do Senhor. Eu ouvi alguém dizer algum dia, e isso encaixa perfeitamente o que eu queria deixar com vocês. Tinha uma irmã que ela, sempre que ela ia na igreja, o pastor pregava aquelas mensagens assim do tipo: ah, Deus está te dando isso, receba aí, Deus está te dando aquilo, receba aqui. Ela chegava a levantar da cadeira: eu recebo, eu tomo posse. Ela sempre guardava aquilo. Mas quando era uma palavra talvez para consertar algo, que precisava mudar algo, precisava transformar algo, que precisava arrancar algo, ela sempre falava assim: o irmão João, ou irmão José, irmã Maria precisava estar aqui, que essa palavra ia falar muito com ela hoje. Mas nunca falava com ela a palavra. E um dia choveu muito. Ai, Deus é perfeito, né? Choveu muito aquele dia. E só foi ela e o pastor nesse dia. E o pastor orou ao Senhor: Senhor, me ajuda. E Deus deu uma palavra daquela, como dizem por aí, cajado, né? E ele ministrou a palavra toda. Ministrou a palavra diante do que o Senhor tinha dado para ele. E terminou o culto, a irmã foi lá na frente, pegou na mão do pastor e falou: pastor, hoje a palavra falou só com o Senhor, né? Sabe, irmãos, às vezes isso é um grave defeito em nós. Deus fala com quem está aqui dentro. Essa palavra hoje, nessa tarde, é para nós que estamos aqui. Para nós, é para mim, é para cada um de vocês que está aqui. E às vezes nós pensamos: não, essa palavra pode até ser que hoje, necessariamente, ela não esteja falando com você. Mas se você sair daqui e falar assim: não, eu vou fazer como salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amanhã ou depois essa palavra vai ser resposta para a sua vida. Mas o nosso problema é que às vezes nós entramos querendo uma resposta nossa. Queremos ouvir aquilo que nós precisamos. E aí o Senhor manda aquilo que é necessário, que é dele para nós. Nós pensamos: não, essa palavra não falou comigo. Irmãos, falou sim, porque Deus, Ele fala com quem está aqui. Olha a questão da obediência, já que nós estamos falando de obediência à palavra do Senhor, olhando para Josué. Vocês conhecem a história de Josué. Vocês conhecem que Deus, uma das primeiras vitórias dele, Deus falou para ele assim: ó, você vai conquistar Jericó. E ali você vai dar, nos 6 primeiros dias você vai dar uma volta nas muralhas de Jericó. No 7º dia você vai dar 7 voltas. São 13 então, 13 voltas. Irmãos, imagina aquele homem com aquele exército, com aquela extensão toda, aquelas muralhas. Primeiro dia, segundo dia, ele sendo obediente. Terceiro dia, quarto dia, certamente lá pelo terceiro dia ele já estava sem força, mas ele tinha lembrado da palavra, falando para ele assim: esforça. Aí ele esforçou. Lá pelo quarto ou quinto dia ele já estava desanimado, ele pensando: isso não vai acontecer. Mas aí ele tinha lembrado da palavra, falando assim: ó, tem de bom ânimo. Ele falou: não, vou continuar. Aí 6º dia, 7º dia ele já estava muito cansado, e 1, 2, 3, 5, 6, 7 voltas. E obediente ele fez aquilo que o Senhor determinou para ele. Tocou as buzinas, fez o barulho, gritou, e as muralhas caíram por causa da obediência à palavra do Senhor. Porque Josué sabia o caminho que ele estava andando, porque Josué sabia em quem ele estava fortalecido, porque em quem ele tinha bom ânimo e a quem ele era obediente à palavra do Senhor. Sabe, e aqui
eu entro em algo que para mim é grande, quando o Senhor colocou isso no meu coração. Só finalizando a questão da obediência, que eu acho importante. Salmo 119, versículo 105. Então você quer andar num lugar onde que, ainda que ele esteja escuro e cheio de pedras, e você não tropeça em lugar nenhum, ande na obediência à palavra do Senhor. Porque ainda que esse caminho seja escuro e cheio de pedras, lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Você vai conseguir enxergar e não vai tropeçar em nada, porque a palavra do Senhor vai te guiar. A palavra do Senhor vai te guiar. Caminho, bases e o fim. E sabe, durante muito tempo eu caminhei nesse fim. Aqui. Nesse fim. E eu gostaria que vocês me ajudassem. Caminhando com Cristo, sendo obediente a essas coisas, chegando aqui, qual seria esse fim? Qual a maior promessa do Senhor para nós? Salvação, vida eterna, céu, não é isso? Mas aí está o que eu falei para vocês. O novo de Deus. E é o que eu vim aprender. E é o que eu não posso ficar comigo. Existe um buraco aqui. Existe um buraco aqui. E esse buraco era o que faltava para ser completado. O céu não é o alvo. Não. O céu é a garantia de quem anda nesse caminho. De quem se esforça, de quem tem bom ânimo, de quem obedece a palavra do Senhor. O céu é garantia. O céu é garantia, mas não é o alvo. E nós achamos que se nós andarmos nesse caminho, com essas bases aqui, o nosso alvo é o céu. Não, o céu é a garantia. O céu é a garantia do que nós temos ao percorrer esse caminho. Mas então que buraco é esse? Aí eu gostaria que você abrisse comigo. Filipenses 3. Filipenses 3, do 13 ao 21. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa, de outra maneira também Deus vos revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelo que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a todas as coisas. Prossigo para o alvo, versículo 14, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não consigo entender isso aqui de outra maneira, não consigo. Fala para mim, Cristo prosseguiu enquanto estava na terra em direção ao quê? Qual era o alvo dele? Cruz. Me dá uma cruz. Diga boa tarde, cruz. Isso é garantia. Céu é garantia. Isso é propósito. Isso é propósito de uma caminhada com Cristo. Propósito de chegar na cruz. Alguém vai falar assim, mas espera aí, esse sacrifício é de Deus. Esse sacrifício é de Jesus. Sim, o sacrifício dele por nós. Mas espera aí. E o sacrifício que nós temos que fazer por pessoas?
Nós andamos com Cristo, Ele nos esforça, Ele nos dá bom ânimo, Ele nos faz ser obediente à palavra do Senhor, para que antes de nós recebermos a garantia que é o céu, nós passemos também pela cruz. Sim, porque na cruz, Jesus fez o que na cruz? Salvou pessoas. E não é diferente conosco. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo diz. Paulo estava dizendo que ele prosseguia para um alvo. E o alvo dele era a cruz. E o nosso também não pode ser diferente. Nós temos que entrar nesse caminho, nós temos que passar por todas essas bases, mas antes dessa garantia aqui, que é a certeza de quando nós estamos nesse caminho, nós temos que passar pela cruz. Porque na cruz pessoas vão ser salvas. Então você quer um conselho nessa noite? Sacrifique por pessoas. Sabe, não se assuste com o que eu vou dizer, mas tem pessoas morrendo dentro da sua casa. Tem pessoas morrendo dentro da sua família. Tem pessoas morrendo dentro do seu trabalho. Tem pessoas morrendo dentro da igreja. E às vezes nós queremos somente a garantia. Nós não queremos passar pela cruz. E na cruz pessoas vão ser salvas. Pelo sacrifício que nós vamos fazer, pessoas vão ser salvas. Então, andar nesse caminho, ter todas essas bases é maravilhoso, mas passar por isso aqui é mais lindo ainda, porque nisso aqui pessoas vão ser salvas. Salve o seu casamento. Salve o seu casamento. Sim, salve o seu casamento, se sacrifique pela sua esposa. Ah, olha o que é que ele fala lá, né? Fazendo um comparativo, quando Paulo escreve dos deveres do marido, deveres da esposa, falando para que o homem seja como Cristo foi para a igreja. Olha o que Cristo foi para a igreja. Cristo se doou, Cristo sacrificou, Cristo morreu. Então não posso te dar outro conselho falando de casamento. Se doe para sua esposa, sacrifique por ela, morra por ela se for necessário. Sim, porque caminhar aqui é muito bom, ter todas essas bases é muito bom, a garantia é melhor ainda, que um dia nós vamos estar face a face com Ele. Mas passar pela cruz é muito melhor ainda. Aí alguém pode falar assim, mas eu tenho medo de morrer, porque a cruz traz morte. Espera aí, mas vocês têm pregado na porta de casa, vocês têm escrito assim, para-choque de carro, de caminhão, Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tua vara e teu cajado me consolam. Então se doe por pessoas, morra por elas se necessário for. Sim, porque a garantia você já tem, porque você está nesse caminho aqui. Sabe, eu te disse que isso aqui é uma revelação grande demais, porque junta o que nós já tínhamos com o novo que Deus está dando. E você quer entender a revelação disso aqui, o quanto é grande? Então vem comigo aqui agora. Eu te disse que isso aqui é o quê? É o caminho, Jesus. E quando você está com Ele, nesse caminho, Ele vem e te fortalece. Porque Ele fala para você, esforça. Aí você consegue algumas vitórias, mas também algumas derrotas. Aí você começa a desanimar. Mas aí Ele fala assim para você, ó. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Aí você anima de novo. E você começa a olhar para a palavra dele. Começa a ser obediente. Não, eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar caminhando. Porque tem pessoas me esperando. Porque tem esposo, tem mulher, tem filhos, tem parentes. Aí você continua sendo obediente à palavra do Senhor. Aí quando você consegue caminhar com Cristo, quando você consegue se esforçar, quando você consegue ter bom ânimo, quando você consegue ser obediente à palavra do Senhor, Ele te leva aqui. Ele te leva a enxergar pessoas que precisam que você se sacrifique. Aí você vai parar, sabe aonde? Na cruz. Aí na cruz, literalmente, você morre por pessoas. Você mata as suas vontades, você mata os seus desejos, você mata as suas necessidades para satisfazer as necessidades de outras pessoas. Porque não foi assim a oração que ele fez antes de ir para a cruz? Ah, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Quantas vezes nós fazemos essa oração, mas então vamos completar como ele completou. Mas Deus, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Sacrifique-se por pessoas, porque quando você conseguir cumprir tudo isso aqui, a garantia, o céu, é o lugar onde nós vamos chegar. Aí você vai ouvir, sabe o quê? O próprio Jesus
sentado lá na porta e falando assim, ó: vinde, benditos de meu Pai, tome por herança o reino de Deus, porque a este pertence Ele. Eu queria orar com você para encerrar. Eu queria que você se colocasse sobre os pés. Eu queria fazer uma oração com você. Você, sabe, saísse daqui com todo entendimento disso. Isso não são cadeiras. Isso é um meio de Deus falar. Isso é um caminho. Isso é um esforço. Isso é um ânimo. Isso é uma obediência à palavra do Senhor. Isso é uma cruz. Isso é o alvo. E isso é a certeza. O céu. Feche seus olhos. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo, pois assim o Senhor pediu que eu fizesse. Senhor Jesus, hoje eu me arrependo de todos os meus pecados e entendo a graça do Senhor derramada sobre a minha vida. Por isso declaro o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. E nesse caminho que é o Senhor, eu quero continuar andando. Amém. Com os olhos fechados ainda, não abra, não abra. Para mim é um momento muito importante, eu gostaria que você não abrisse os olhos. Sabe, eu não sei, eu te disse que eu não sei quais os caminhos que você tem andado. Mas eu quis dentro dessa palavra mostrar para você que só existe o caminho. Só existe o caminho. Eu gostaria de perguntar se há alguém aqui no fim dessa tarde, no início dessa noite, que por algum motivo se desviou desse caminho, ou que por algum motivo hoje foi a primeira vez que você fez essa oração confessando a Cristo como seu Senhor. Se existe essa pessoa aqui nesse lugar, eu gostaria apenas que você levantasse a sua mão, para nós glorificarmos o Senhor com esse gesto. Um ato de fé. Se você, como os outros, sente de fazer isso, é só você levantar a sua mão. Nós vamos glorificar o Senhor através do seu ato de fé e encerrar o culto. Mas entendendo que esse é o maior propósito para nós nessa noite. Aleluia. Não tem? Então eu quero orar agradecendo ao Senhor, porque todos estão nesse caminho, porque todos entendem esse caminho, e porque todos entendem também que existe um alvo para ser percorrido nesse caminho. Então volte para sua casa com a certeza. Pessoas estão precisando de você para ser salvo. Pessoas precisam de você para que você se sacrifique. Pessoas precisam de você para que você se entregue, se doe no seu casamento, na sua família. Então morra por elas se necessário for. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Deus, a tua palavra foi ministrada, meu Deus, minuciosamente como o Senhor me pediu, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, levar cada uma dessas pessoas que vão, Pai querido, com essa certeza no coração, que no caminho que é o Senhor sempre nos fortalecerá, o Senhor sempre nos dará ânimo, o Senhor sempre nos fará ser obedientes à palavra do Senhor, mas o Senhor também sempre nos direcionar à cruz. O Senhor sempre nos direcionar a salvar pessoas, Pai querido. Então, meu Deus, que a partir de hoje o Senhor começa a nos mostrar essas pessoas, Pai querido, que nós precisamos, ó Pai querido, salvá-las. Meu Deus, que casamentos sejam salvos, Pai querido, que famílias sejam salvas, que filhos sejam alcançados, Pai querido. Meu Deus, para a glória do Teu nome, Pai querido, para a glória do Teu nome, Deus, eu peço a Ti, Pai querido, que o Senhor possa fazer que essa palavra crie uma proporção muito maior dentro de nós, ó Pai querido, porque, meu Deus, nós entendemos que um dia sim nós vamos estar, meu Deus, diante do que é garantia, Pai querido, diante do que é estar face a face com o Senhor, ó Pai querido, diante do que é receber o Senhor, ó Pai querido, de olhar para o Senhor e dizer: Pai, obrigado por ter acreditado em mim, Pai querido. Deus, muito obrigado, Pai querido, por essas pessoas, Pai querido, e que todas elas, Pai querido, todas elas, meu Deus, continuem, Pai querido, nesse caminho que é o Senhor, ó Pai querido, e sejam levadas, Pai querido, pelo Senhor também, ó Pai querido. É o que eu te peço, Pai querido, e tudo terminará, Pai querido,
Salmo 115. Salmo 115. Não a nós, não a nós, mas a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, por amor do Teu santo nome e da Tua misericórdia. Amém, Jesus.